Bom, pessoal, de volta aqui ao nosso Tinkercad. Eu já abri aqui o próprio projeto que eu vou estar explanando na aula de hoje, tá? É o Caminhando sobre a Reta. Então, aqui a gente já consegue ter algumas dicas aqui de como esse projetinho vai estar funcionando. Observe que eu coloquei aqui essa notificação aqui, essa nota aqui com a reta numérica que eu estou explorando, que é de -4 a 4, e também coloquei a identificação para esses botões aqui, que é o de partida, de chegada e o quanto andou. Tá? Então, basicamente, qual será o comportamento aqui que a gente vai estar olhando já já na simulação? Eu vou apertar a partida, ele vai aqui randomicamente escolher um desses números. Depois eu vou apertar a chegada, ele vai escolher randomicamente um desses números. E o objetivo do aluno é descobrir o quanto eu preciso andar, né? Quantos números eu preciso percorrer, quantos LEDs eu preciso caminhar, até chegar ao lugar da chegada, né? Até da partida para a chegada, quanto eu vou estar andando. Então, por isso que eu faço a pergunta, quanto andou? E quando eu clico quanto andou, ele vai apagar os LEDs e vai me dar a resposta, ok? Então, para esse circuito aqui, para esse projeto, observe que além do nossa velha placa Uno, Arduino Uno e o Protoboard, eu usei os botões, que eu já mostrei como é que liga nas aulas anteriores, tá? Essa sequência aqui de 9 LEDs, né, 4 de um lado, 4 do outro, e o 0 aqui. E também usei o nosso alto-falante com um resistor acoplado. Lembrar que esse resistor aqui, quanto eu posso estar variando aqui essa intensidade aqui, né, do sinal sonoro, de acordo com a resistência que eu coloco aqui na alimentação, na parte positiva dele, como está descrito aqui, tá bom? Mas, assim, me permitam aqui afastar um pouquinho essas nomenclaturas para a gente começar a mostrar como é que funciona mesmo o circuito, tá? Não vou aqui fazê-lo todo, eu vou me ater a fazê-lo completamente na parte prática, na parte física, que eu vou estar mostrando já já. Então, como eu já falei, todos esses circuitos que eu estou disponibilizando aqui, estou explicando o funcionamento, explicando o programa, os projetos estão disponíveis na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eu alimentei meu protoboard, né, de 5 volts de GND, como está descrito aqui, coloquei de um lado e coloquei do outro. Depois, o que é que eu fiz? Eu comecei a colocar os LEDs, né? Eu vou meio que montar mais ou menos nessa ordem também na parte física. Então, eu coloquei meus LEDs aqui, escolhi cores aqui que significam os números negativos e umas cores mais claras aqui, vamos dando a impressão de ser números positivos, né? Vamos dizer assim. E o neutro, no caso do branco. Então, observe que cada LED desse aqui, o terminal negativo, eu coloquei aqui no meu GND, que está conectado aqui, que está conectado aqui, que está, por sua vez, conectado no GND aqui embaixo. Tá? Lembrando que eu posso usar qualquer uma das 3 conexões GND da placa. E os polos, os terminais positivos, né, que são terminais maiores do LED na parte física, eu coloquei em cada uma das portas Arduino. Então, eu usei a porta, para isso eu usei a 2 até a porta 10, como está colocado aqui. Tá? Lembrando que quando eu passo o mouse aqui em cima do jumper virtual aqui, ele me dá a localização do componente para não ficar me perdendo, tá bom? Então, todos aqui estão aqui na ordem para facilitar a montagem. E na porta 11, eu conectei o nosso alto-falante, tá? Então, essa é a primeira, essa é a parte de cima. Aqui no centro, o que eu fiz? Eu fiz aquele circuito de divisorzinho de tensão, que eu já expliquei na aula anterior. Coloquei aqui os resistores, tá? E puxei aqui o sinalzinho para a entrada nas portas A1, A2, A0, A1 e A2, que estão aqui dispostas. Tá? E é lógico, lembrando que eles aqui funcionam como se fosse uma chave, né? Aperta esse botão, esse terminal se junta com esse se junta com esse, vira uma coisa só. É como se fosse uma chave mesmo que eu estivesse fechando. Então, nesse momento que eu fecho a chave aqui, o circuito é conectado, né? Ou seja, a alimentação que está aqui positiva vem para cá, parte vai para o resistor e parte vai de sinal, né, para a entrada analógica, que entende isso como o botão de ligar. Tá? Já expliquei isso nas aulas anteriores com mais detalhes. Então, é desse jeito que vai funcionar o circuito, que foi montado o circuito, e o funcionamento eu já vou explicar já já, né, com a simulação. Então, eu vou colocar aqui somente para não ficar bagunçado as nomenclaturas aqui, partida, chegada, já que eu expliquei aqui toda a fiação que está por trás aqui do projeto. E agora eu vou me ater aqui a explicar um pouco do código. Deixa eu preparar um pouquinho aqui o ambiente para que fique de um jeito bom para visualização, né? O código é um pouquinho grande,
Não se assustem, mas é por conta disso que eu estou procurando um pouco mais de espaço aqui, né? E agora vamos ver o nosso código. Vou puxar um pouquinho aqui para que a gente tenha uma ampla visualização aqui dele. Pronto, eu acho que aqui a gente consegue visualizar e até de repente também não mexer mais nessa tela e tá manipulando aqui, enxergando o comportamento dele aqui também, tá? Então a primeira coisa que eu coloquei nesse código aqui foi o repetir, né? Eu já falei que eu posso usar o repetir até, mas aqui nesse caso é repetir enquanto, ou seja, repetir isso aqui, né? Essa parte aqui, ou seja, que parte é essa? Eu estou colocando uma variável que eu denominei como partida. Aqui minhas variáveis estão descritas aqui, tá vendo? Eu tenho partida, chegada e a resposta, que eu já vou te explicar o que é. Que a resposta, na verdade, é o quanto andou, né? Então, eu estou repetindo aqui, enquanto eu não tenho uma entrada analógica baixa, ou seja, menor, aí eu coloquei um pouco mais do que a metade da escala, como eu coloquei no outro programa, porque fisicamente eu observei que o circuito, quanto mais componentes você coloca, ele tem algumas variações, então eu coloquei ele a 75% da escala de 1023, né? Já expliquei nas aulas anteriores o que significa esse 1023 posições do sinal analógico. Então, basicamente, eu estou lendo aqui a entrada analógica, né? Eu estou repetindo, desculpe, esse comando aqui, até que a entrada analógica fique alta, ou seja, ela fique maior do que 785. Então, enquanto ela está menor que 785, ou seja, enquanto esse botão não está pressionado, enquanto eu não tenho sinal nessa entrada a zero, ele vai ficando aqui aleatoriamente, randomicamente, escolhendo números de menos 2 a 2. Né? Por que eu coloquei de menos 2 a 2 e não de menos 4 a 4? Ora, porque eu sei que o resultado da soma aqui, no máximo, ele vai dar menos 4 ou 4. Então, eu não posso colocar aqui menos 4 a 4 aqui, porque quando ele for, né, vamos dizer assim, somar com outros números, ele vai extrapolar essa escala. E eu não vou conseguir chegar, né? Então, isso vai ficar mais claro lá à medida que a gente for explicando. Então, por enquanto, eu tenho que selecionar de menos 2 a 2, ó, como está aqui. Né? Então, ele vai selecionar de menos 2 a 2. Então, no momento que eu apertar esse botão, que essa condição aqui parar de ser satisfeita, ou seja, passou de 785, ele sai dessa parte daqui, né? Sai desse loop aqui, vamos dizer assim, né? Desse laço, desse repetir enquanto, e começa a seguir o programa. Que parte do programa é essa aqui? Aí ele já, com essa partida que ele já determinou aqui, tem vários condicionantes. Então, se a partida for igual a um número menos 2, ou seja, se for essa primeira aqui, início da escala, ele vai definir o LED 4, opa, cadê o LED 4 aqui? Como alto. Então, a porta 4 está aqui, ó. Então, LED 4, deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui para ficar mais fácil de ver. A porta 4 está aqui. O LED 4, ele vai significar, tá difícil de ver aqui, vamos ver. O LED 4 vai significar justamente aqui o menos 2, ó. Clicando aqui, né? Ele aqui está colocando nesse LED, cadê a porta 4? Perdoe. Aqui, pronto. Ele vai estar colocando exatamente no menos 2. Cadê o 4? Eu estou me atrapalhando aqui um pouquinho. O 4 aqui. Pronto, exatamente. Ele está colocando aqui na posição do menos 2. Como é que eu sei que é o menos 2? Aqui, ó, seguindo essa orientação aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, ajustar mais uma vez aqui para ficar mais fácil de entender. Vou tirar essa anotação aqui que está me atrapalhando. E pronto, aqui ficou mais claro. Então, o menos 2 é esse daqui, ó. Justamente está conectado na porta 4, como está iluminado lá. O mouse aqui vai mostrar a porta 4 e vai mostrar a posição dele, que é número 2. E aí vai, tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que toda essa parte aqui da seleção aleatória vai me definir uma partida, e essa partida aqui vai estar sinalizada desse jeito, com LED aceso, simplesmente aceso. Isso vai acontecer, né, para todos os outros. Então, só fiz copiar e colar, duplicar no caso, né, e foi colocando cada saída aqui, né, até o pino 8. Lembrar que o pino 8 está conectado ao meu 2. Né, e lembrar que eu fiz uma seleção aleatória de menos 2 a 2. Pronto. Aí eu defini a partida, vamos dizer assim. Ok. Então, pronto, a partida está definida, e aí eu venho para outra parte do programa naturalmente, né? Porque o programa vai um embaixo do outro, com linha de instruções normais. Então, aqui eu tenho um outro laço que ele faz o seguinte, ó, repita isso aqui enquanto a entrada analógica A1, que já é essa outra entrada aqui, referente a esse botão, enquanto essa entrada analógica A1 for menor que 785, ou seja, quanto essa entrada analógica aqui tiver, sem eu apertar o botão,
né, sem o estado alto, sem estar ligada, eu vou também selecionando uma chegada aleatoriamente no intervalo entre -2 e 2. Então, no momento que eu aperto isso aqui, e esse sinal aqui sobe para 783, ele sai desse laço e começa a vir a essa parte do programa da mesma forma que aconteceu na definição da partida. Só que aí é o seguinte, eu não vou simplesmente acender uma luz aqui, um LED, e acender na outra posição. O aluno pode ficar até, vamos dizer assim, atento a quem acendeu primeiro para saber quem a partida é chegada. Mas eu incrementei um pouquinho mais, fazendo com que ele piscasse. Então, o que, é que vai acontecer? Vai acender a partida, né, que pode ser aqui ou aqui, e a chegada vai piscar por um tempo e depois vai parar. Piscar quantas vezes? 3 vezes. Aí, olha o que eu coloquei aqui. Então, quando ele selecionar um desses números, se esse número for igual a -2, ele vai estar repetindo 3 vezes, piscando, né, por 3 vezes, nesse ritmo aqui, né, deixando como alto 1 segundo e baixo 1 segundo e baixo e alto meio segundo, o LED que for direcionado, tá? 3 vezes. Então, o que, é que vai acontecer? A partida vai ser selecionada randomicamente e vai ficar acesa. A chegada vai piscar, né, selecionada randomicamente, vai ficar piscando, vai parar com o estado alto, ou seja, vai piscar 3 vezes, depois ele vai ficar aceso para identificar claramente onde é a chegada. E isso vai acontecer com todos os números, né, de -2 a 2. Observe que as instruções embaixo são as mesmas, está vendo? Para o 0, até o intervalo de 2, de -2 a 2. E pronto. E aí eu defino a partida e a chegada no intervalo entre -2 e 2. É pouco? É, mas é o que as portas de Arduino conseguem nos fazer, nos entregar, tá? Se a gente quiser fazer uma aplicação com muito mais, -10 ou muito mais números, eu posso usar um outro Arduino, que é o Arduino Mega, que a gente não vai estar explorando aqui, mas existe essa possibilidade, tá bom? Então, continuando aqui, já que eu defini a partida e defini a chegada e a partida e a chegada, né? A partida primeiro, a chegada depois, eu vou agora definir o quanto ele vai andar. Então, depois que ele define isso aqui, um vai ficar aceso, o outro vai ficar piscando depois aceso, né? Já sendo quanto ele, onde ele precisa ir, onde ele startou e onde ele vai chegar, onde ele começou, onde ele vai chegar, onde ele partiu, onde ele vai chegar. Eu aí sim vou definir a minha resposta, que é o quanto andou. Então, como é que é feito esse quanto andou? Eu não vou definir aleatoriamente, eu vou definir esse quanto andou a partir da conta simples da chegada menos a partida, ou seja, a chegada, o valor de chegada menos o valor de partida, vai me dar essa resposta que eu defini aqui nas minhas variáveis. Então, essa resposta aqui, da mesma forma, será acionada apenas quando o botão da entrada 2, que está aqui, ó, que é essa entrada aqui, a 2, esse botão aqui for selecionado. Quando eu apertar aqui, ele vai sair desse laço. Aí sim, o que, é que vai acontecer? Já definiu o valor da resposta, ele vai apagar todos os LEDs, do 4 a 8, que são exatamente o de -2 a 2, vai apagar todos eles, e aí sim, vou selecionar a resposta. Só que quando eu for selecionar a resposta pode ser de -4 a 4, ok? Vamos supor que ele andou, por exemplo, piscou aqui como a partida em -2 e piscou com a chegada em 2. Então, naturalmente, ele vai ter que andar 4, por isso que eu coloquei 4 e -4, tá? Como os números máximos também respeitando as limitações das minhas portas. Eu podia até colocar um pouquinho mais aqui, tá vendo? Podia usar a 0 e a 1, podia usar aqui a 12 e a 13. Pode ser feito até mais um número aqui, mas aí complica nas contas, já não vai casar. Então, o ideal é realmente usar um outro Arduino e fazer só de -4 a 4, como está aqui, se quiser fazer um experimento mais simples. Então, voltando aqui, eu desliguei todos aqui, né, na sequência, e agora eu vou definir a minha resposta de -4 a 4, como eu coloquei. De uma forma bem simples, né? Então, a resposta, se ela for igual a -4, ela vai acender o pino 2. Olha o pino 2, onde é que está? Cadê o pino 2? Aqui. Ele está... O 2, ele é, na verdade, o -4. Está aqui, isso. Então, se for -4, ele vai acionar o pino 2, que daqui, que é o -4 na nossa escala. E assim, sucessivamente, tá? Só posso copiar e colar e mudar aqui as portas e o valor que ele vai estar comparando. Então, eu fiz isso do -4 até o 4. Pronto. Depois que eu coloco a resposta, eu vou querer um tempo para que o aluno perceba essa resposta, né? Então, eu coloquei aqui um tempo de 2 segundos.
Depois de 2 segundos, como é que vai ser feito para o sistema começar automaticamente sozinho? Depois de 2 segundos, eu apago todos os LEDs envolvidos, aí eu coloco todos eles de novo, não só o LED do menos 2 ao 2, agora do menos 4 ao 4, que correspondem o pino 2 até o pino 10, desligo tudo e dou um toquinho na buzina, para quê? Para que eu saiba que realmente a operação foi concluída e um outro ciclo comece, ou seja, quando chega nessa parte do programa, ele já vai naturalmente para a outra parte, tá? Então, uma forma legal aqui de a gente verificar o tamanho que esse bloco, né, representou para a gente, se a gente fosse fazer de código, e não foi um bloquinho assim dos mais simples, confesso, mas assim as estruturas são simples, a questão é estar copiando e colando, né? O entendimento aqui é mais tranquilo. Observe a diferença se a gente fosse fazer com bloco. Então, me permitam aqui agora mostrar se a gente fosse usar esse conhecimento aqui em código fazendo no IDE. Então, teria que fazer todos esses comandos aqui, né? Declarar todas as entradas, os pinos de saída, quem entrada, etc e tal. Estaria colocando aqui minhas funções no if, no loop, depois eu vou para o for, que na verdade significa os contadores que eu coloquei aqui no enquanto, certo? Toda essa parte aqui teria que fazer na mão, vamos dizer assim, escrevendo, né? Então, por conta disso, para quem está começando, é sempre bom começar com blocos, tá? Essa é a minha dica. Então, vou voltar aqui para a parte de blocos, não é minha intenção aqui fazer esses comparativos agora, apenas mostrar que existe, tá? E vamos para, finalmente, para a simulação. Então, eu vou clicar aqui na minha simulação, né? A simulação muitas vezes depende da velocidade da internet, então pode ser que trave aqui um pouco, mas vamos torcer para que não. Então, a partir daqui, ele partiu do zero, né? E quando parte do zero fica até fácil para a criançada, né? Se partiu do zero e a chegada é 3, vai contar 3. Se a partir de zero e chegar a menos 2, contou menos 2, é tranquilo. Mas vamos ver como é que vai ficar. Então, a chegada aqui, eu vou clicar aqui, já cliquei na verdade, né? Então ele foi para o menos 1. Então, obviamente, a resposta aqui, quando ele terminar de ficar piscando, vai ser menos 1. Então, observe que eu não fiz nada aqui, mas né, só cliquei na chegada, na partida, na chegada, e agora eu vou clicar o quanto andou. E quando eu clico em quanto andou, ele fica aí por uns 2 segundos aproximadamente, acendendo. Depois ele toca o sinal sonoro avisando que o ciclo concluiu, né, e eu já posso fazer de novo. Então, agora eu já faço um outro número. Essa demora aqui um pouco de acessar é uma questão de conexão, tá? Isso às vezes acontece, mas na prática você vai ver que isso não acontece, é bem dinâmico, tá? Aí eu vou clicar aqui também na chegada, observe que ó, ele apertou aqui, ele acendeu a partida e está piscando aqui a chegada. Então, se eu estou em menos 1 e vou para 2, eu vou andar o quê? 1, 2, 3. Então, quando eu clicar aqui o quanto andou, naturalmente a resposta vai aparecer, ele vai apagar os outros, vai aparecer a resposta, vai ficar por um tempo, a buzina para informar que o ciclo acabou, e aí eu faço o próximo, e aí vai, né? Sempre quando eu parto do zero, observe que agora, dessa vez aqui, ele saiu do zero para o zero mesmo, né? É randômico, eu não evitei essa condição, então isso pode acontecer. Se é do zero para o zero mesmo, quando eu colocar aqui o quanto andou, ele vai dar a resposta que foi para zero. Fazendo só mais uma vez aqui, para a gente confirmar o funcionamento do circuito. Então, ele andou aqui partiu do menos 1 e foi para o próprio, partiu do 1 e foi para o próprio 1. Então, também nesse caso, vai acontecer muito parecido com o que aconteceu com o 0, ele vai andar 0, né? Ele não vai andar nada. Né? Só mais uma. Só mais uma para a gente fechar. Eu estou colocando aqui do menos 1. Não sei porque isso aqui apareceu, aqui eu cliquei no botão, tá certo? E eu coloquei aqui, pronto, do menos 1 para o menos 2. Do menos 1 para o menos 2, quanto é que eu vou andar? Aí a resposta que já vem aqui, eu andei menos 1. E aí começa. Lógico que parece muito óbvio. Mais LEDs, aumentar a reta numérica para um lado, mais para o outro, vai ficar muito mais atrativo. Mas aqui já dá uma dinâmica bacana quando a gente fizer a aplicação prática. Tá ok? Bom, vou encerrar essa parte aqui. Dúvidas sobre o código
ou sobre o programa, por favor, compartilhe nos vídeos ou mande um e-mail diretamente para mim que eu respondo com tranquilidade, tá bom? E vamos agora para a parte prática. Bom, pessoal, vamos para a parte prática, como sempre aqui começando com os nossos dois principais componentes, tá? Nesse experimento, assim como no anterior, eu vou estar usando essa configuração aqui, que aqui estão realmente um pouco diferente do Tinkercad, mas vai ser mais fácil para a utilização aqui, montagem e apresentação dos componentes envolvidos, tá? Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é colocando alguns componentes aqui. Antes disso, me permitam aqui mostrar uma diferença, né? Eu vou estar usando muito esse botão aqui, que eu já inclusive o apresentei, né? Em outros momentos. Ele tem os 4 terminais, é idêntico àquele que está lá no Tinkercad, já falando sobre ele. Só que eu não consigo colocar esse botão aqui na aplicação prática, né? Então eu vou estar usando um botão que é comercialmente conhecido como botão de pulso, pulsar ou de start, né? Ele tem uma molinha, né? Você clica aqui, você percebe que ele retorna, e 2 terminais, né? Essa parte aqui é para conexão na própria embalagem, né? Você fura e tal e trava de um lado e de outro. Esse aqui vai ter a mesma função desse aqui, tá? Então eu vou utilizar esse aqui na placa ponto board porque esse aqui não encaixa, mas no nosso experimento prático, para a criançada estar mexendo, tem que usar esse aqui, tá bom? O de card vai estar acionando em alguns momentos, inclusive com bocal de caneta, para poder ter acesso a ele por conta dos fios. E é com esse componentezinho aqui que eu já vou começar a montagem, tá? Logicamente eu estou fazendo isso aqui e olhando para a montagem do computador que está do meu lado, o Tinkercad. Então a primeira coisa eu vou posicionar os botões, né, da forma que eu deixei lá, sempre fixando, deixando bem fixado, lembrando que tudo aqui está por contato, não tem nada soldado, né? Então vou colocar mais um botão aqui, então já começa a ficar com a configuração parecida de lá, lembrando que esse é o meu botão, será meu botão de partida, esse será meu botão de chegada e esse é meu botão de resultado ou quanto andou, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora eu vou colocar os LEDs, então eu já selecionei aqui alguns LEDs aqui do meu lado direito, que vão estar mostrando os números positivos. Lembrar da nossa dica, terminal maior, positivo, então eu vou estar colocando tudo que é negativo, né, negativo terminal menor, já nessa ponta aqui, assim como eu fiz no outro experimento, e o positivo aqui nessas trilhas. O cuidado que a gente vai ter que ter é posicionar esses botões aqui diferente dessas trilhas. Eu não vou poder utilizar essas trilhas aqui, que estão com esses botões de pulso, no local, na mesma trilha do LED. Então tem que ter esse cuidado, é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então mais uma vez, ó, terminal positivo, para baixo. Então eu vou colocar aqui, como são 4 LEDs de cada lado, eu vou colocar 2 nesse segmento, 2 nesse, um central, mais 2 nos anteriores. Então tem espaço suficiente para a gente dividir aqui e não precisar estar interferindo, né? Opa, amassou um pouquinho aqui, nos botões, tá? Uma coisa que eu queria mostrar também, que de vez em quando um LED ou outro amassa, você consegue desamassar utilizando um alicatezinho, tá? Como esse aqui, né? Alicate que o pessoal utiliza aí muitas vezes para artesanato, se encontra com facilidade, e a gente amassa as pontas aqui ou desamassa sem maiores problemas, tá? Por enquanto eu não utilizei ele, mas eu estou usando aqui, ele fica sempre à disposição. É interessante saber que ele existe e é útil, tá bom? Então vamos continuando aqui. Observe que eu fugi da trilha, né, do botão. Estou agora começando a montar os outros. Então vamos lá. Sempre terminal positivo para baixo, no caso aqui, né, porque o negativo ele vai estar conectado já com o comum. Na mesma situação para esse último LED, observe que eu fugi aqui, né, escapei, vamos dizer assim, dos terminais do meu botão completamente, né? Observe que eu não utilizei as mesmas trilhas, utilizei trilhas diferentes. Agora vamos fazer a mesma coisa, né, na sequência. Esse é o meu LED branco, vou colocar o terminal dele positivo, como sempre, para baixo aqui. E agora fugindo um pouquinho aqui também da minha situação do botão. Agora já peguei os outros LEDs aqui, respeitando de novo, positivo. Eu vou estar colocando na parte de baixo, com cuidado aqui para não utilizar
as mesmas trilhas dos botões. Lógico que estamos fazendo isso para otimizar espaço. Quem tiver um pronto board maior, fica à vontade. Fica até muito mais fácil para poder montar, inclusive, tá? Pronto, e agora só faltam os últimos 2 LEDs. Aqui eu tenho que ter um cuidado aqui para ele não bater. Se eu usar nesse terminal, eu vou usar nesse terminal aqui. Ficou um pouco agarradinho aqui, mas não tem problema. Agora eu vou usar esse terminal que está mais tranquilo. Tem mais espaço aqui. Tá? É lógico que eu podia estar colocando os LEDs primeiro, depois escolhendo aqui a posição de cada botão, ficaria sem comprometer as trilhas. Tá? Isso fica a critério do montador. Tá bom? Então essa primeira parte já meio que concluí. Vamos agora começar a montar os resistores na nossa plaquinha. Então lembrar que aqui eu faço aquele divisorzinho de tensão e eu vou colocar ele no terminal positivo, no caso aqui, né? Eu vou usar, desculpa, eu vou usar o negativo. Então, já coloco ele aqui também. Lembrar que toda essa trilha aqui está conectada, né? Então ele vem para cá. E já vou usar os outros também, os outros botões. Então vou colocar aqui. Está tranquilo aí para visualizar. Próximo. Pronto. Montei aqui toda essa parte. Agora eu vou começar montando o que? Deixa eu ver aqui. Ainda tem muito para a gente montar. Eu só vou deslocar um pouquinho aqui, que eu lembrei que nesse canto aqui a gente precisa colocar o outro LED o outro resistor do alto-falante. Então eu vou procurar um pouco mais de espaço aqui, mas assim eu consigo conservar aqui, ele não teve influência com a parte de cima. Pronto, eu vou deixar logo também montada a estrutura do nosso alto-falante. Já coloquei os terminais aqui, né? Já expliquei um pouquinho a diferença desse, vamos dizer assim, desse fio aqui, desse jumper, né? Ele tem esse terminal fêmea, e eu já mostrei isso da outra vez que eu conectei, e eu já fiz aqui, eles estão grudados, né? Que ele vem grudadinho quando você compra, depois você desgruda. Eu já coloquei aqui tudo prontinho, e aqui eu vou tomar o cuidado aqui de ligar o positivo com o positivo. Eu não sei se no vídeo dá para ver, mas assim, existe uma marcação aqui de positivo, né? Que fica desse lado de cá, e ela também pode ser observada com o terminal maior. Então no meu caso aqui é o fio azul, que é esse fio azul aqui eu vou usar como positivo, vou conectar ao resistor, já eu mostro como, e já coloco o outro aqui no meu negativo, que vai estar desse lado de cá, tá bom? O outro resistor, que é o resistor que eu vou utilizar para o acionamento aqui do alto-falante, eu vou colocar aqui, não se preocupe que eu vou aproximar, para que vocês percebam que, apesar de próximos, eles não estão aqui interferindo, tá? Então, eu tenho aqui o meu resistor desse divisor de tensão que está conectado ao botão e o outro resistor que vai alimentar o meu alto-falante que já está conectado por esse fio, tá? Então, aqui eu já meio que fecho essa primeira parte e já começo agora a conectar toda a minha fiação na nossa placa de Arduino. Então, mais uma vez, eu já falei que lá no Tinkercad está posicionado desse jeito, mas se eu começar a fazer todas as ligações aqui, isso vai me gerar um monte de fio em cima do outro. Vai ficar assim também, só que se eu colocar para baixo, vai ajudar vocês na percepção do que acontece aqui em cima, tá? Então eu prefiro montar para ficar didático desse jeito e até usar fios do mesmo tamanho, né? Os jumpers do mesmo tamanho. Então vou começar primeiro aqui fazendo a ligação deixa eu ver aqui, dos divisores de tensão, por que não, né? Então, o divisor de tensão eu vou deixar por último. Eu vou fazer logo a conexão de alimentação, que são essas aqui. Eu escolhi esses fios aqui, azul escuro, né? E preto, e vou estar colocando eles aqui com alimentação. Então, eu vou conectar aqui no 5 volts, o primeiro, e vou colocar aqui na alimentação positiva, né? E aí eu posso tanto usar um terminal desse aqui, quanto jogar para o lado de cá, para que fique didático, né? Fique arrumadinho, o máximo possível. E o meu negativo, que é o GND que está aqui, eu vou colocar também aqui, tá?
só que eu vou usar o terminal negativo. Pronto, aí você já percebe que ficou um pouquinho já apertado. Deixa eu ver se eu vou precisar usar o alicate aqui. Não, deixa aqui mesmo, tá bom. Tanto faz eu colocar aqui na extremidade quando colocarmos para cá. Ficou mais fácil conectar aqui, como também ficou mais próximo, não tem problema. Então, já começa aí o bolo de fios aí, né? Que atrapalha um pouco a visualização, mas eu vou fazer de uma forma bem passo a passo para que fique claro. Interessante também já começar a montar o outro lado, ó. Então eu já posso colocar aqui negativo com negativo, esse terminalzinho aqui do nosso alto-falante eu vou jogar um pouquinho para o canto, vou colocar aqui negativo com negativo, cuidado para vocês não inverterem a polaridade, senão ele não funciona, né? Eu estou usando aqui o último terminal, mas eu vou colocar num que está atrás dele, não tem problema. Negativo com negativo e positivo com positivo. Deixa eu ver se está no local correto. Está. E eu coloco aqui no positivo. Então eu vou puxar aqui os fios aqui para eles ficarem deitados para auxiliar na visualização. Então o que eu já fiz? Que eu já fiz várias vezes no Tinkercad, alimentei a placa e repliquei a alimentação para a parte de cima. Então todos os LEDs aqui dessa parte de cima já estão conectados com o negativo. Falta agora a gente começar a conectar com o positivo de cada porta, né? Então eu vou usar aqui alguns jumpers para informar aqui essa primeira etapa, essa primeira parte de LEDs, e vou usar o jumper de outra cor também, né? Esses verdes que vão se aproximando aqui, para que a gente faça o outro lado, tá? Então a partir de agora eu vou estar fazendo essa montagem um a um. E aí eu vou dar uma olhada aqui no circuito e vejo que o primeiro, na verdade esse primeiro LED aqui, ele está conectado na porta 2. Então, ó, é só eu estar começando a colocar aqui um a um, né? Então, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Se esse daqui é o menos 4, eu vou colocar ele na porta 2, né? Ele vai trazer um cruzado aqui, né? Esse é o problema prático que nós vamos estar enfrentando. Mas assim, não tem muito jeito, vamos começar a fazer, tá? Então, 2 está aqui, já conectado. E eu vou colocar aqui no terminal 2, tá? O 3 da mesma forma. Opa, ficou boladinho aqui. Sempre respeitando o alinhamento. Pronto. Vamos lá, dar uma acelerada. O 4. E o 5. E o 0, que eu vou dar uma parada aqui para conferir. Eu vou usar inclusive um LED de um fio de outra cor. Ele está aqui marcado no 6. Deixa eu lembrar aqui se realmente ele está conectado aqui no 6. Sim, senhor, está conectado no 6. Então, eu vou clicar aqui e vou estar puxando aqui para o 6. Pronto, agora eu vou fazer o outro lado. O outro lado eu vou usar esses botões verdinhos aqui, né? E vou só... Esses botões não, desculpe. Esses fios verdinhos eu estou dando uma sequência aqui, tá? Conectando um com o outro. Então já começa aí um emaranhado de fio, mas não tem muito para onde correr. É trabalhar com isso aqui. Lembrar que a criançada não vai estar mexendo nisso e você vai estar fechado. Mas é interessante que você que está montando já conheça, tá bom? Pronto, aí o meu último fio conectado aqui foi o 9. Eu só tenho 10, perdoe. Só tenho agora a porta 11 disponível. E aqui no meu desenho, a porta 11 está conectada à entrada aqui do meu alto-falante. Então eu vou pegar um outro fio de uma outra cor aqui. Vou usar esse branco aqui, né? Vou conectar aqui da porta 11 até a entrada que está aqui. Cuidado para ela não estar. Pronto.
Conectado todas essas partes aqui, né, e puxando aqui, lembrando que eu tenho um alto-falante desse lado de cá, agora me falta apenas conectar a parte aqui dos divisores de tensão. Então eu vou estar puxando os sinais para as portas analógicas. Então a primeira porta analógica que eu vou estar utilizando é a 0, né? E a 0 ele está aqui, ó, justamente entre o resistor e qualquer um desses pontos, né? E o botão, mesma coisa, o A1 também. Aí aqui ficou um pouco mais difícil visualização, né? Mas eu aqui vou conectar ele também entre o botão e o resistor. E a outra porta, a última porta, eu vou estar colocando na A2 e vou dar mais uma vez, estar colocando aqui, prendeu aqui na câmera, o suporte da câmera, mas vamos embora. Pronto. Meio cheio de fio aqui, mas eu tentei colocar colorido de uma forma mais tranquila. A única coisa que está faltando aqui agora é conectar o terminal positivo aqui do outro lado para o botão, para fechar o circuito de vez. E aí já estamos finalizando essa parte de conexão. Lembrando que eles não podem estar junto com os LEDs, né? Como toda essa parte aqui é positiva, eu posso estar colocando em qualquer dos terminais. Então aqui, eu já estou fazendo aqui a última conexão e colocando junto com o botão. Essa quantidade de fio assusta mesmo, tá? Mas o resultado final fica bastante bacana. Pronto, né? Eu vou abrir um pouco de espaço aqui para a gente acessar e eu vou usar aqui um local de caneta mesmo, né? Para estar acessando aqui os botões que estão aqui visíveis, né? Vou conectar agora a minha placa de Arduino, o programa já está carregado, eu só vou alimentá-lo. Lembrando que essa alimentação também pode ser feita com bateria, tá ok? Ele já vai ligar aqui agora. Já mostrei como é que carrega o programa. Pronto. Pronto. Teoricamente ele está rodando. Vamos ver se nós fomos felizes aqui na montagem, tá? Então a primeira coisa é apertar o botão. Eu vou usar o bocal de caneta porque eu não quero enfiar o dedão aqui e acabar desmontando, desconectando alguma coisa, tá? É lógico que quando o aluno for trabalhar, ele vai trabalhar com esse tipo de botão aqui, certo? Não vai trabalhar com bocal de caneta nem um botão desse tamanho. Então a primeira coisa que ele vai fazer, eu vou acionar aqui. Então observe que um LED já acendeu. Opa, ele está funcionando. Essa seria a partida. E a partida aqui, lembrando que é -4, -3, -2, -1. A partida é -1. Vamos ver quanto é que vai ficar a chegada. Estou clicando no outro botão. Opa, escapuriu aqui, mas ele foi. A chegada ele marcou como 0. Então de -1 para 0, quanto é que eu andei? Eu vou clicar aqui, ele já vai me dar a resposta. Deixa eu apertar o outro lado aqui do meu botão. A resposta foi 1, lembrando que aqui é 0, 1, 2, 3 e 4, tá? E assim sucessivamente. Vou fazer mais uma vez aqui para a gente testar, clicando aqui na partida, partiu do 0, muito parecido com o experimento lá no Tinkercad, fácil. Agora eu vou clicar aqui na chegada, a chegada foi -1, então ele vai andar obviamente -1 quando eu clicar aqui na resposta. Já segue direto, já deu o sinal aqui e o ciclo começa novamente. Vou fazer só mais um teste. Observe que agora ele foi para o -2 e a chegada dele, ó, foi lá para frente. Então é 0, 1, 2. Então ele entrou no -2 e 2. Olha aquele exemplo que eu mostrei, bacana para a gente fechar. Ó. Clicando aqui na resposta, ele vai me dar a resposta como 4 e encerra o ciclo. Espero não ter assustado vocês com a quantidade de fio, né, que tem aqui nesse experimento. Deixa eu colocar aqui a câmera de uma posição que a gente consiga ver tudo ou quase tudo. Mas ele fica muito mais acessível, muito mais simples de trabalhar quando a gente coloca ele numa aplicação prática, numa caixinha ou vasilha, como eu já mostrei aqui anteriormente, tá bom? Até a próxima! Reduzindo a iluminação para que a gente consiga verificar, né, o funcionamento do circuito com um pouco mais de nitidez.
do 0 para o menos 2, é lógico que vai andar menos 2. Só mais um. Acabou repetindo, mais outro. Lembrando que é randômico. Então agora eu estou indo de menos 1 até 2. Obviamente vou mandar 3 unidades. Perfeito.